cara ouve sertanejo, axé, funk. Uma imagem dele fazendo em praça pública o charutinho. Ai, que com o Oswaldo Molles e com a Maria Amélia, que é a parceira dele, numa praça de interior, assim, ele se apresentando para um público imenso, assim. Conhecer o temperamento do Adoniran, mais velho, já ranzinza. Oi, gente, eu sou a Graça Paciência, caso você ainda não conheça, eu sou do rock. E hoje eu tô conversando com uma galera muito legal sobre o filme que revisita a obra do Adoniran Barbosa, que é o Saudosa Maloca. Então a gente está aqui com o diretor, o Pedro Serrano, e com o Paulo Miklos, o protagonista. Gente, muito obrigada por ceder essa entrevista pra gente. A gente acabou de assistir ao filme e estava comentando aqui o resultado, né? E eu queria saber de vocês, a primeira pergunta é para os dois. No processo de produção do filme, qual foi a maior descoberta sobre o Adoniran Barbosa que vocês fizeram? Olha, eu acho que a minha pesquisa vem um pouquinho de antes desse filme, né? Mas enquanto eu fazia a pesquisa, eu acho que uma das minhas maiores descobertas, e que eu acho até uma surpresa boa, foi conhecer o temperamento do Adoniran, mais velho, já ranzinza. Mas o ranzinza que eu digo é aquele ranzinza bom, que é engraçado, assim, né? Então a gente, quando você estuda o personagem de fora, você tem a impressão de que ele é sempre piadista, é sempre bem-humorado e tal. E aí, começando a conversar, por exemplo, com um companheiro dele, que tocava cavaquinho com ele já no fim da vida e tal, ele contando essas impressões de que ele era de poucas palavras, que não gostava de muito papo, que o cara vinha falar com ele, ele falava uma fala que, por exemplo, a gente incorporou no filme, que era o cara vinha falar um pouquinho já área, sabe? Botava pra correr. Isso foi, eu me lembro que foi uma das descobertas surpreendentes, assim, que só quem conheceu intimamente a pessoa pode te falar, e que eu gostei ainda mais dele por isso, porque eu acho essas figuras ranzinzas maravilhosas. São divertidas. E você, Paulo? Eu acho que esse é um ponto interessante, porque para viver esse personagem, né, a gente, tem todas essas nuances, né? Então, por exemplo, ele mais velho, ele tem essa atitude, ele quer contar essa história, dividir essa história, né, com o garçom, que está muito curioso a respeito do que aconteceu no passado e tal, e ele fica entre cheio da história, ele não quer falar sobre isso, né, e parte querendo contar a história do começo e dividir com o rapaz, com o jovem, aquilo que foi, que aconteceu, e aí entram as canções, né. Então é um personagem muito rico, né? Porque ele também tem essa coisa, uma ascendência com os colegas dele de maloca, que é interessantíssimo, que ele meio que tem umas frases lapidares, né? Que ele fala para os colegas e tal, que meio que dá um norte assim para a turma. Eles estão sempre se degladiando, brigando e tal, e ele chega e coloca uma situação, vamos por aqui, vamos fazer isso e tal. Então é muito interessante essas nuances, né? Dele jovem, dele mais velho e tudo, e essa variação de humor, que é sempre, ele sempre tem acho que um aspecto muito bem-humorado, de brincar com os colegas e tudo mais, né? Acho que essas frases são um outro achado legal, né? Várias frases que o Paulo fala no filme, que são diálogos do personagem, são um outro achado legal também, que são as frases que vêm da rádio, do trabalho dele com a rádio, que é menos conhecido, e que são frases muito legais, assim, né? De um humor muito único, de uma linguagem, né, muito própria, assim, E isso tudo é interessante porque contribuiu para a construção do personagem Adoniran para as telas, né? Então, a gente não consegue imaginar uma pessoa, um personagem tão bem, como posso dizer, não é linear, mas é sempre na mesma proporção, tem variação, né? Todo mundo. Então, ficou bacana nas telas por isso. E ainda falando sobre a preparação do filme, eu queria saber de você, Paulo, qual foi o maior desafio enquanto a preparação para interpretar o Adoniran Barbosa nas telas? Olha, eu acho que um dos grandes desafios foi cantar em cena,
né? E como Adoniran. E ao mesmo tempo não tá querendo emular a voz dele, imitar o Adoniran cantando, né? Ou mesmo a figura é tão forte, o personagem é tão gravado na nossa memória, né? A maneira como ele fala, a voz dele, essa composição toda, era um risco grande de você fazer uma caricatura ou imitar trejeitos e tudo mais. Então eu fiquei mais interessado em fazer alguma coisa que fluísse com mais liberdade, né? Para trazer esse Adoniran mais verdadeiro, assim, né? E eu acho que eu fiquei super satisfeito. Sim, ficou o Adoniran do Paulo. Sim, o nosso Adoniran. Bacana. E você, Pedro, já tinha dirigido um documentário sobre ele, né? E qual que foi a melhor parte e a parte mais difícil de cada um dos formatos? Do documentário, do Saudosa Malta, que é um filme que homenageia a obra dele. Sim. Você diz a melhor e a pior de cada um deles? Eu acho que assim, o documentário, a parte boa, a melhor parte foi ter contato com essas figuras, como eu estava comentando, ter conhecido muita gente legal, histórica. Então, por exemplo, desde o produtor dele, que é um produtor histórico que resgatou o Cartola, o Adoniran e o Nelson Cavaquinho, que na década de 70 não tinham LPs gravados e estavam esquecidos, e ele que resgatou, uma figura interessantíssima que eu me tornei amigo. Agora ele faleceu, mas, sabe, era uma figura bem tipo Adoniran. Então, de você sentar, tomar uma e conversar, um ranzinza de primeira, maravilhoso. Essa parte humana do documentário é a mais legal. E assim como eu falei do Pelão, tem outros, assim, que até hoje eu mantenho contato. O biógrafo, o Carlinhos Vergueiro, enfim, várias figuras, assim. E aí, a parte difícil, digamos, a mais difícil do documentário é que você chega uma hora que para construir sua narrativa você precisa de muitas músicas, muitas imagens de arquivo, e aí é uma batalha para conseguir o licenciamento legal, de tanta fonograma que você usa mesmo para colocar na trilha sonora, e de imagens assim infinitas, que você tem que ir atrás. Algumas você consegue desconto, outras de graça, porque tem gente que apoia a cultura, outras não, e você tem que se conformar de que não, e que arranje outra coisa para pôr no lugar, e vai chorar no cantinho e se vira. Dia seguinte arranja uma foto, enfim, o desafio de viabilizar esses materiais de arquivo é grande. Aí, começando pelo formato da ficção, eu começo pelo mais difícil mesmo, que é também financiar um projeto desse porte, com um elenco desse porte, com um filme de época que exigia cenografia e direção de arte desse porte. Então foram 9 anos para financiar. Essa é a parte mais difícil, sem dúvida, desafiadora. De resto, tudo é muito legal. E eu coloco de novo nas figuras humanas a coisa mais legal. Ou seja, ir para um set, ficar 30 dias filmando e criando e fazendo, como a gente fala, uma fruição artística com figuras como o Paulo Miklos, o Gero Camilo, Gustavo Machado, Leila Moreno, Sidney Santiago, atores, sabe, de uma profundidade incrível. Tem o Paulo Tiffenthaler também. O processo de um set de filmagem desses é uma delícia. Para nós que fazemos, é um momento, sabe, de glória. Então, com certeza, de novo, esse contato humano, e aí carregar essas figuras como amigos, como pessoas que você conversa, não só sobre o filme, mas sobre tudo durante o processo, é uma alegria imensa. Que bom. Mas teve alguma imagem, algum arquivo específico que você queria muito usar e não conseguiu? Olha, lá atrás, né, pro documentário, não para esse filme aqui, mas teve sim. Tem uma imagem raríssima que eu tenho com marca d'água até hoje, que até para os pesquisadores, tem um grupo que pesquisa o Adoniran, chama Conjunto João Binato, que nunca ninguém tinha visto, e eu consegui puxar do acervo da Record. Uma imagem dele fazendo em praça pública o charutinho. Ai, que com o Oswaldo Molles e com a Maria Amélia, que é a parceira dele, numa praça de interior, assim, ele se apresentando para um público imenso, assim. Ah, isso é genial. E eu queria ter usado, e a Record olhou pra minha cara e não tava nem aí se era uma coisa artística ou não, pôs um preço que era totalmente inviável pra gente.
E eu abri mão, substituir por uma foto, por exemplo. Mas Acontece. Que pena. Por alternativas. Mas o Saudosa Maloca tem um apelo grande, muito por conta do elenco, né? Que tem nomes que tem apelo do público. Mas ainda assim a gente sabe que o cinema brasileiro cada vez enfrenta uma dificuldade diferente, né? Então teve a invasão dos streamings, depois teve a pandemia. Hoje, qual você acha que é o maior desafio para fazer cinema no Brasil? Você diz em termos de público, né? Para levar o público, eu acho que... Para levar o público ao cinema. Aos cinemas, A gente vive um momento em que ir ao cinema compete com tudo, né? Compete desde com a comida de aplicativo que você vai pedir na sua casa, até um teatro, uma exposição. E aí o maior desafio se tornou esse. Se tornou o acesso que as pessoas têm ao filme numa plataforma em casa, né? Então o desafio é convencê-las de que a experiência de fazer um pacto com as pessoas e assistir coletivamente, com o som que uma sala de cinema tem e a imagem, vale a pena e fazer as pessoas saírem de casa para ver. E vale a pena, venham ver. Vocês vão ver, para ouvir os sambas em roda que o Paulo canta fazendo a Dona Irã, assim, essa experiência sonora e imagética do nosso filme é outra numa sala de cinema. Que bom, que legal. A gente assistiu, fica até meio suspeito de falar, né? Mas a gente tá apoiando isso. Você tem que dar o teu depoimento que você viu. Sim, a gente vai fazer. Como foi importante ver na sala com som bacana, né? Porque o filme tem essa coisa, inclusive, a briga do samba com o ruído da cidade, das construções e tal, né? E isso é uma coisa que na sala de cinema você tem uma experiência sonora e visual, né? Que é única. Ele proporciona um conforto, mas também tem uma perda, né? O diretor, quando faz o filme, eu não sou cineasta, mas eu acredito que ele faça o filme para ser visto no cinema. Então, se você abdica disso, você perde alguma coisa. Sem dúvida. Bem, Paula, a próxima pergunta é para você. Tá. Você que veio do rock and roll pode ter percebido que, principalmente o público quando mais jovem, e acredito que mais nos anos 80, 90 até 2000, tinha uma certa resistência para outros gêneros, o que é uma bobagem, a gente sabe. Mas você consegue perceber que hoje o público mais jovem está mais aberto para isso, ou você acredita que ainda exista uma certa resistência? Não, eu acho que talvez seja mais aberto, sim. Né? Eu acho que, assim, no meu tempo de roqueiro mais radical, eu gostava de ouvir um certo tipo de coisa. Agora, desde minha adolescência, que eu gosto da música popular brasileira e a minha formação, a minha base. Então, eu conhecia a Dona Irã Barbosa, mesmo antes da Elis gravar o Tiro ao Álvaro, conhecia o Saudosa Maloca, o Trem das Onze, os grandes clássicos do Adoniran, né? Sempre curti os sambistas, né? O Cartola, Nelson Cavaquinho. Então, é a formação da música popular brasileira, né? Principalmente os grandes nomes dos anos 70, né? Milton, sei lá, Gil, Caetano, etc. São os caras que fizeram a minha cabeça, assim. E eu acho que teve um momento do rock and roll que rolava isso, que as pessoas só ouviam o rock, né? Principalmente no boom dos anos 80 e tal, né? E eu acho que isso hoje já é mais diversificado. As pessoas gostam os caras ouvem sertanejo, axé, funk e rock. Espero. E o samba, o nosso. Certo, gente. Para finalizar, essa acho que é uma pergunta mais difícil. Vocês têm uma canção preferida do Adoniran? Eu vou como autor, eu vou dar uma lado B, assim, mais alternativo, até para o público ir atrás. Eu gosto muito de uma canção dele que chama Vidiverso Meu Endereço. É uma música que é uma crônica que ele conta a trajetória clássica e muito bonita, poética de um homem trabalhador, assim, através de uma carta. Eu acho que é a minha música preferida dele. Ele pede emprego, né? Como é que é essa música? Ele conta, ele agradece, justamente como um homem trabalhador, ele agradece um cara que
ajudou ele, que com essa ajuda ele conseguiu comprar uma cadeira de engraxate no centro. E aí ele até sempre me perguntam os bairros que o Adoniran canta. Aí nessa ele canta, essa é menos conhecida, né? O Ermelino Matarazzo. Então ele fala: casei, comprei uma casinha lá no Ermelindo, tenho 3 filhos lindos. Então é muito bonito. Bom, eu posso ficar com Saudosa Maloca, que é nosso título do filme, mas que a canção já é um filme, né? É uma crônica, é um filme que se passa na música. E como o Pedro lembrou bem, é um momento em que o próprio Adoniran se coloca junto com os colegas de maloca. Então, eu, Mato Grosso e o Joca, ele diz na música, né? Então ele se coloca dentro dos acontecimentos, né? E assim foi o nosso filme. Legal, gente, muito obrigada. Desejo muito sucesso ao filme e quem puder assista no cinema. Obrigada, pessoal. Obrigado.